E nação rubro-negra, sejam bem-vindos ao Fla Tudo, canal que eu fundei aí em 2016 e agora estou voltando a tocar esse canal aqui. A gente vai trazer conteúdos da velha mídia, da mídia alternativa aqui, que explanem a situação atual do time do Flamengo. Hoje a gente vai ver um vídeo onde o Mauro César, agora há pouco, acaba de dizer que a possibilidade de chegar a 1,3 bilhão de reais de receita nesse ano de 2023 é bem plausível e que o Pedro não tem motivo para ficar chateado com a reserva. Vamos conferir o vídeo e eu quero a opinião de vocês conforme a gente vai aqui vendo a explanação do Mauro César, jornalista, e o link da Jovem Pan, da live completa, tá aqui na descrição. Vamos lá. Disputa posição, tem jogador que gosta do jogador, tem jogador que não gosta do jogador. Não é assim que funciona. Todos fecharam com ele na agressão, óbvio. Todo mundo não poderia ser diferente. O cara tomou um soco na cara. Agora, com relação ao comportamento, conduta, alguém acha mesmo que os outros jogadores acham o máximo o jogador que fica na reserva e reclama. Vamos lá, vamos pensar o seguinte aqui, gente. O Flamengo ontem vendeu o Matheus França. O Flamengo apresentou lá seu relatório do faturamento nessa primeira metade do ano, mais de R$500 milhão. Então, fatalmente, vai bater 1 bilhão de novo. Pode ser que chegue em 300. Se for campeão e vendeu bem o jogador, se for campeão de mais títulos importantes, o Flamengo vai faturar o quê? 1,3 bilhão, 1,4 bilhão? Isso significa o quê? O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. Isso não vai mudar. O Flamengo vai continuar fazendo contratações caras. A disputa por posição ela vai continuar existindo. Pouca gente vai ser titular absoluto no Flamengo. Então quem for jogar tem que ter noção disso. Ele deveria ter essa noção quando ele veio para o Brasil, voltou para o Brasil. Ele fez 4 jogos na Fiorentina, foi reserva, jogou 59 minutos, foi meio que resgatado pelo Flamengo quando ele veio emprestado para o Brasil em 2020, começo do ano. Jorge Jesus era o técnico. Antes o Flamengo tentou o Balotelli, que não foi contratado, não houve acordo. E era o que o português queria, um homem de área, um cara de referência para ter uma diversidade de jogo, porque ele não tinha esse cara. O Lincoln era o centroavante, que era o garoto da base, que não tinha tecnicamente esse nível e foi até para o Japão. Então, foram buscar o Pedro, para quê? Não é para barrar o Gabigol, barrar o Pedro, o Bruno Henrique. É para compor, para ter uma opção. Ele chegou com esse papel, ele sabia disso. E o Bruno Henrique e o Gabigol já eram os caras do título da Libertadores do Brasileiro, já era a dupla consagrada, quando ele desembarcou no Rio de Janeiro. Então, ele primeiro voltou nessa condição. Se ele queria jogar num time onde ele seja intocável, não era o Flamengo que ele tinha que ir. Tinha que ir da Fiorentina para outro lugar qualquer. Ele ficou 1 ano emprestado, aí foi enfim contratado definitivamente. Teve 1 ano para ele ficar na reserva e falar: olha, eu não quero ficar no Flamengo, eu quero voltar para a Fiorentina e ser negociado com outro clube. À época, inclusive, a Fiorentina fixou 14 milhões de euros, o valor da multa. E se arrependeu, porque ele foi bem no Flamengo, mesmo não sendo titular absoluto. E aí ele se valorizou. Passou a ser um jogador cotado para a seleção, mas era tarde demais. A Fiorentina tinha colocado lá o valor, o Flamengo falou que se for os 14 milhões, um abraço. Ele passou a ser jogador do Flamengo, que ele se valorizou nesse período, porque ele sai de lá em baixa. Porque o Vicente Montella, que era o técnico... Só um minutinho aqui, lembrando que ele tinha a opção de não continuar no time do Flamengo, e ele era reserva naquela época. Então ele poderia ter saído quando estava com empréstimo e ter ido para um outro clube onde ele tivesse mais oportunidade. Mas ele quis continuar no time do Flamengo e depois ainda renovou o contrato. Mas vamos lá, continuar. Não escalava. Foram 4 jogos, um empate, 3 derrotas, se não me engano, 59 minutos. Foi o máximo que ele jogou na Itália, praticamente um semestre. Então, assim, ele sabia disso tudo. E hoje, se você olhar os números, eu estava vendo hoje de manhã um número bem curioso. O site já publicou, eu fui lá esmiuçar. O tempo dele como titular, o tempo médio dele, é idêntico ao tempo com o São Paulo do Dorival. 1 minuto a mais de média de tempo como titular com o São Paulo em relação ao Dorival. É curioso isso. Ele só virou titular no 3º jogo depois da lesão do Bruno Henrique. O Bruno Henrique se machuca contra o Cuiabá, tem um jogo contra o Atlético Mineiro, pelo Brasileiro, e outro pela Copa do Brasil. Até que eu falei no vídeo hoje lá na Fla Geral. Não tem como ele ficar chateado, até porque o Bruno Henrique que é o titular absoluto. O Bruno Henrique bem não tem para ninguém. O Bruno Henrique é um dos ícones ali do ano de 2019 e continuou jogando muito. E ainda vem provando que é capaz, mesmo com uma idade assim mais acima, o Bruno Henrique continua voando e na ponta dos cascos. Aí não tem nem como tirar ele como titular. Não dá para botar Bruno Henrique, Gabigol e Pedro no mesmo time. É bem complicado, né? E o Gabigol não vai voltar para a posição antigamente. O Flamengo perde os dois, 2 em Belo Horizonte. Depois tem o jogo do inferno, que o Flamengo ganha no Maracanã. Primeiro jogo joga Vitinho, na ausência do Bruno. No outro jogo joga Arão e ele muda um pouco o sistema. No 3º jogo contra o América, no Rio, aí o Bruno Henrique tá fora já, tá machucado, fica parado um tempão. Aí entra o Pedro, o Flamengo ganha 3-0, e aí forma a dupla com o Gabigol de vez.
que já tinha jogado, inclusive, os dois juntos com o Paulo Souza no começo do ano. A vitória contra o Goiás, até foi jogada dos dois com o Mateuzinho, foi ganhou de 1-0 no Maracanã e tudo mais. Então, ele veio para brigar por posição, ciente que não seria titular absoluto. Se você olhar o elenco hoje, e isso tende a se acentuar, quem é titular absoluto do Flamengo? Me digam. O titular é intocável. Não tem, intocável não Só Arrascaeta. Não tem Esse titular. ninguém mexe. O Arrascaeta não dá pra jogar todos os jogos. Nem o Gabigol. Então, o Gabigol... O Bruno Henrique, sempre quando esteve bem, ele era também. Mas assim, com 32 para 33 anos, teve essa lesão grave, também vai sair, vai entrar um outro, que vai jogar todas, desde que tenha condição. Ninguém mexe, é o Arrascaeta. E até ele ficou no banco contra o E Atlético. até ficou contra o Atlético, porque ele não consegue jogar o tempo todo. E foi bom ele ficar no banco. Ele entrou no segundo tempo e fez a diferença. Você olha o goleiro, tá tão bem o menino lá, o Matheus, não dá pra dizer que ele é intocável. Os reservas dele são os dois caras muito mais. O goleiro campeão olímpico, que é o Ô Santos. Mauro, eu vou ter que te cortar rapidinho pra gente chamar um break. Na Rádio Jovem Pan, seguimos no YouTube com 60 mil pessoas. Deixa o seu like. Da live completa, hein? Não, Então, você pega tá no gol. arrebentando aí na O Santos é o goleiro cobertura campeão do esporte, hein? olímpico. O Rossi é o goleiro que veio do Boca Juniors. Né? Lateral direito, o Wesley tá bem, mas não dá pra dizer que ele é titular, intocável. Os zagueiros se revezam, os três, agora o Pablo tem entrado também. Léo Pereira, Davi Luiz e o Fabrício. Jogam os 3, ficam trocando. O Ayrton é o titular da lateral esquerda, esse é. Mas muito em função digamos, da idade do Felipe Luiz, que é veterano. Senão, teria no mínimo uma briga por ali, 2 estilos e tal. No meio campo, todo mundo. O Alan deve ser titular. Mas ele investe a ficar no banco, vai jogar o Pulga, vai jogar... Gente, não tem titular. Como acontece nos times europeus. Guardadas as devidas proporções, o Flamengo montou o elenco e deve encorpar mais esse elenco, com muitos jogadores que têm nível para jogar em qualquer time do Brasil, mas que vão ter que disputar a posição. Então a situação do Pedro é igual dessa gente toda. O Pedro custou mais ou menos a mesma coisa que o Cebolinha. Cebolinha é reserva, pô. Então, como é que os jogadores reagem? Pensem bem. Quando tem um cara que não aceita a reserva e que torce o nariz. Ah, não, ele tem direito, sim, ele pode chegar. Eu não, eu tenho que aceitar a reserva. Duvido eu dou. É claro que isso não pega bem internamente. E ontem isso... Saiu a notícia, né, no Globoesporte.com que não pegou. Não pegou bem. Eu falei com uma pessoa do clube também ontem à noite. Eu falei, cara, os jogadores não gostaram muito. Veio treinar, o cara não veio, pô. A não ser que ele mandasse, que a mensagem fosse alguma coisa cedo, ele ligar pro clube e falar, olha, eu não quero treinar hoje. Porque, cara, eu tomo um soco na cara. Eu ainda tô dolorido, irritado, psicologicamente estou bem aborrecido. E o clima pra ele deve estar pesado. Né? O São Paulo continua, o filho do ele cara preso, continua. Me libera do treino hoje, preso, deixa eu Flamengo. me acalmar um pouco aí, enfrentar melhor a situação. Pô, perfeito. Tenho certeza que eles diriam, olha, o Pedro, talvez desse até uma desculpa. Olha, o Pedro está com dores no rosto, está liberado do treino para se recuperar por conta do acontecimento. E botar a notinha na rede social e não tinha confusão, mas ele não avisou. Nós demos aquela notícia ontem, era quase 1 da tarde, quando eu consegui um contato aqui por WhatsApp e a pessoa do clube falou, olha, ele entrou em contato depois, disse que foi o dentista e tal. E aí outros colegas até também deram a mesma informação em seguida. Então eu sei que eu acho que ele conduziu muito mal. Se ele quiser sair do clube, ele vai ter que sair quando tiver uma proposta. E ontem foi um festival de especulações sobre a possibilidade de sair com briga na justiça, como se fosse assim. E não é uma coisa tão simples, a gente falou sobre isso ontem. Até eu saí aqui para falar com o advogado, falei com mais 2 depois, uma tarde, outra à noite. Os 3 falaram a mesma coisa. Porque a pergunta que os colegas fizeram matéria faz assim... o Pedro pode brigar na justiça? Pode. Na justiça pode brigar por quase tudo. Tem uma pequena brecha, pode brigar. A pergunta que você tem que fazer ao advogado é o seguinte, fica, qual a chance que eu tenho aqui? Não é grande. E os 3 que eu ouvi ontem disseram a mesma coisa. Porque, por mais que a gente possa criticar a diretoria do Flamengo por uma série de bobagens que eles possam fazer, e não são poucas, eles conduziram muito bem o processo todo. Eu mesmo no domingo estava a questão, por que eu não comunica logo a situação? Aí depois ontem me convenceram. Eu só vou te cortar rapidinho, Mauro, porque a gente vai voltar pra Rádio Jovem Pan em 5 segundos. Estamos voltando, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube com 61 mil pessoas. Deixa o seu like. Pode completar. Para arrematar, então ontem, nessas conversas que eu tive, até os 3 me convenceram, mesmo que eu falei. A melhor coisa nessa hora é o clube não emitir nota, não fazer nada. Age, resolve tudo, contorna e vai em frente. Então acho que eles fizeram tudo certo, deram toda a assistência para ele. Ficou um dirigente com ele até quase 5 da manhã, puseram ele no hotel, puseram o agressor num outro hotel, fretaram um voo, um jatinho para trazê-lo de volta para o Rio de Janeiro. 3 jogadores foram apoiá-lo. O Marcos Braz foi no carro lá com o agressor, porque o Marcos Braz tirou o agressor de dentro do ônibus e falou, você vai também com a gente na delegacia fazer o seu depoimento. E por quê? Pegou o cara e botou o cara no carro. Até para ter certeza de que o cara tá junto e vai. E botou um segurança do lado. Você vê a imagem, né? Tem um segurança. Mesmo que ele quisesse sair, não ia sair. Então o cara foi levado, você vai lá com a gente, o cara foi lá e depois essa coisa toda. Então, acho que agora ele tem que pensar assim, segue, joga, superar essa fase. Se ele não se sentir bem com o São Paulo, ele tem que conversar com o técnico, falar o que ele sente. Ele tem toda a razão de estar irritado com o que aconteceu, um absurdo o que aconteceu. Agora, acho que tem que haver um pouco mais de maturidade nisso tudo. Se ele está insatisfeito, ele quer ir embora, então que apareça uma proposta, ele segue o caminho dele.